Bom dia. Aceitando aqui as pessoas. Não tá aparecendo para mim, para variar. Eu vou chamar de novo vocês. Bom Oi, dia. Tá dando bom aqui, gente, bom dia. dia. Quem será que entrou? Tava dando que o Flávio não podia participar. Bom Flávio, eu vou te dia. chamar de novo. Bem, Rosa, bem, Dani? Tudo Tudo bem, e bem? você? Tudo bem? Cadê o Flávio? Não entrou? Tava dando que não conseguiu, eu vou chamar ele de novo. Ah, E aí, pessoal? Uma chuvinha aqui em Dayatuba. Aqui também. aqui em São Bernardo, além de chuva, tá frio. Ah, É, imagina, aí é não mais frio, esfriou né? muito, não, mas Tendo que arrumar o meu hoje, não tá ficando certinho. Agora foi. Vamos falar hoje de DPO, carregado de dados. Não tá, né? Será que o Flávio vai entrar? Não conseguiu? A gente começa? Como vai ser? A gente começa falando. Vamos ver se já está fazer mais gravando ou uma não? Ah, tentativa? já, a gente entra ao vivo, não. Opa, Toda vez, não tem essa, não. Que quem sabe faz ao vivo. é isso aí. Ah, então Vamos, vamos você, começando. E aí se ele entrar, É, ele mandei de participa. novo, então. Bom, gente, hoje nós vamos falar, né? A gente escolheu um tema aí que a gente nota que muitas pessoas têm um pouquinho de dúvida, inclusive na nomenclatura, né? Que é o DPO, encarregado de dados. Algumas pessoas acham que são figuras diferentes dentro de uma empresa, e na verdade são sinônimos. Quando você fala de DPO, você está seguindo lá a nomenclatura da pessoa que vai ser responsável por um processo aí de conformidade na empresa pela GDPR. E quando você fala aqui, pela Lei Geral de Proteção de Dados, então ele recebeu o nome aí de encarregado de dados. E é uma pessoa de primordial importância dentro de uma empresa, que nessa live, a não ser que vocês queiram que a gente junte as duas, a gente vai falar daquelas empresas que não são de pequeno porte, que são as empresas de médio porte que precisam desse encarregado de dados. Então, nós sabemos que existe aí a possibilidade, né, dessa pessoa ser um empregado da empresa ou ela ser contratado, ser um terceirizado. Nof, você quer falar? A gente coloca alguma coisa aqui? Você acha que a gente fala dos dois? Porque eu acho que a gente tem tempo, da possibilidade de que a pequena empresa não necessita, mas seria bom. O que você acha? Eu, eu acho que seria imprescindível a gente também falar das pequenas. Porque, de certa forma, o processo de adequação, mesmo da pequena, às vezes está linkado com uma grande empresa, né? Então é Então vamos importante falar dos dois hoje. Vamos isso. falar das duas situações. Tá, pode falar, não. Então, a figura do DPO, como você colocou, ela é de suma importância, né? E ela tem até um código de CBO, código de classificação já de trabalho, né? Já feito aí pelo Ministério do Trabalho. É um cargo criado, ele é de suma importância, e a gente vê nessa situação aí que ele tem que ter assim até uma visão multissetorial, né? Ela vai ter que enxergar a empresa como um todo, é quase como se fosse ali um auditor, ou uma pessoa que vai ter que conciliar os vários setores da empresa
e conseguir analisar ali áreas de riscos, né, de vazamento de dados, onde se tem tratamento de dados, e propor, às vezes até, no caso, como se fosse uma CIPA, né, propor correções e processos para corrigir isso daí. Então, assim, a figura do DPO ela é bastante importante e até no caso, até pediria para a Rosa falar também da parte de responsabilidade desse profissional, né? Perante até o público e perante também a NPD. O DPO ele faz a ponte, né, entre o titular e a NPD, e ele é uma figura crucial ali dentro da empresa, por exemplo, porque ele acaba representando a empresa em situações que envolvam a proteção de dados, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande, né? E nesse caso, a lei ela determinou, né, algumas, como eu posso dizer, algumas incumbências específicas para o DPO. Então, por exemplo, num caso de incidente, quem vai tomar a frente, né, de responder, inclusive, esse incidente é o DPO. Né? Então, a lei ela acaba trazendo uma responsabilidade maior para essa figura dentro da empresa. É importante falar, né, Rosa, é que assim, além dele fazer essa ponte, esse profissional, uma das características que ele tem que ter é a interdisciplinariedade, né? Porque uma boa comunicação, porque ele vai ter que fazer essa ponte com o titular, que nem sempre vão variar aí titular, assim, o nível de conhecimento da lei, o nível até de status cultural, o nível de entendimento, ele pode só saber que tem um direito, então o DPO tem que saber conversar com essa pessoa e conversar com a NPD, né? E aí, uma outra coisa que eu vou até depois pedir para o Flávio comentar, que é um outro engano que as pessoas têm, é que o encarregado de dados ele não tem que ter uma formação específica. Ele tem sim que ter um conhecimento muito grande da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem gente que acha assim, eu tenho que ser do jurídico, eu tenho que ser advogado, eu tenho que ser de sistemas. Não, você tem que ser um conhecedor da Lei Geral de Proteção de Dados. Seja você a pessoa que vai implementar e vai ficar lá como encarregado, ou seja você depois que vai ser nomeado para ser encarregado de dados, ou aí o Flávio pode comentar se você vai ser contratado como DPO as a Service, ou encarregado de dados terceirizado, né? Bom dia, gente. Bom dia, Flávio. Dani, Onofre. Conseguimos entrar, né? Depois de algumas tropeçadas aqui. Bom, gente, falar de DPO, falar dessas responsabilidades, né? Tem uma parte da lei que ela deixa bem claro, né? Que você deve, a obrigação, que você deve obrigar, né? Que você é obrigado a nomear um DPO dentro da sua empresa, ou encarregado de dados, como eles chamam, tá? Isso é uma obrigação, tá na lei. O que muita gente acha, eu vou pegar uma pessoa aqui qualquer aqui da minha empresa, vou pegar o Zequinha, né? Que nem colocar responsável por brigada de incêndio, né? Vou colocar o Zequinha aqui e ele vai ser o DPO. Gente, a diferença de uma brigada de incêndio para uma LGPD é que as requisições vêm todo dia, incêndio não. Tá? As requisições vêm toda semana, sempre tem alguém pedindo alguma coisa, e aí eu vou dar um exemplo. Eu nomeei um aqui só para nomear mesmo, aqui dentro da minha empresa, não sou obrigado a ser um profissional. E aí, o que já vi acontecer? A pessoa liga para a empresa, olha, eu sou titular de dados, eu quero que vocês me digam onde está o meu dado, quais são os dados que vocês coletaram e com quem vocês compartilharam. Aí a pessoa do outro lado, que não conhece a LGPD, fala, infelizmente a minha gerência não está autorizada a passar os dados pessoais para as pessoas titulares. Pronto, você já está aí indo na contramão, por desconhecimento. Outra coisa, o titular pode pedir, olha, você pode apagar o dado aí, eu não quero mais deixar meu dado na base de vocês, meus nomes, meus dados. O DPO tem que saber, né, a pessoa que está do outro lado, ela tem que saber se isso é possível, porque tem retenções legais, tem prazos de retenção legal que a pessoa simplesmente não pode apagar o dado dela, principalmente uma questão de um processo futuro, ou por um prontuário médico, ou por alguma
situação diferente. Então, a pessoa que está do outro lado, ela tem que ter profundo conhecimento, não só na legislação, né, como a gente sabe que tem que ter mesmo, mas também, como a Dani falou, uma boa comunicação, porque a pessoa que ele tem que estar por dentro da empresa, ele tem que ir por todos os setores da empresa, ele tem que procurar entender quais são os riscos de cada setor que a empresa tem. E quando a gente fala de uma brigada de incêndio, né, vou usar esse exemplo de comparação, vai vir um especialista, vai vir fazer um treinamento, vai vir toda essa parte, né, para o brigadista apenas ir lá e realizar o curso. O DPO não, o DPO é o cara que ele tem que ir atrás da informação e ele tem que formar as outras pessoas. Tá? É como se você fosse um brigadista de incêndio responsável por zelar pela segurança de toda a sua empresa e identificar todos os riscos de incêndio dentro da sua empresa, né? Então, o DPO ele tem que ter esse olhar clínico, ele tem que ter esse olhar de risco, tem que ser... Tanto eu estou olhando aqui no site aqui do Ministério do Trabalho e Emprego, né? O cargo já foi reconhecido mesmo, é o CBO 1421-35 e é uma subcategoria dos gerentes administrativos. Então, é uma pessoa que tem que ter não só a noção da lei, não só da comunicação, mas também tem que ter um perfil administrativo, além do perfil jurídico da própria lei. Então, é uma pessoa multidisciplinar. Segunda e última coisa, já devolvo a bola, Dani. Existe acúmulo de trabalho. Então, o que acaba acontecendo? Se você tem já uma função administrativa dentro da sua empresa, uma função comercial, enfim, qualquer função, e essa pessoa é nomeada o DPO ou encarregado de dados, vai dar acúmulo de função. A Rosa, que é trabalhista, pode até falar melhor sobre esse assunto, então você vai ter esse problema também, né, Rosa? Como é que fica essa parte aí? O acúmulo de função, ele é caracterizado quando você, além da sua função, você cumula com uma outra função que está dissociada, que é o que acontece com o DPO. Né? Por quê? Porque o encarregado de dados, ele tem funções muito específicas determinadas pela lei. Né? E se ele, por exemplo, é uma pessoa que trabalha no administrativo e cumula essa função a mais de encarregado de dados, e sendo encarregado de dados uma função, inclusive com CBO, por exemplo, pode sim dar um acúmulo de função aí na empresa, ou mesmo caracterizar um desvio de função, e isso tem consequência, né? Porque no acúmulo de função, a pessoa ela foi contratada, por exemplo, para fazer uma determinada atividade, está acumulando com outra. Isso daí gera, se porventura o empregado reclamar, né, o encarregado reclamar, ele pode conseguir aí na justiça, sim, um percentual que geralmente, né, ou ele está estipulado para algumas funções em convenções coletivas, ou então os juízes eles cumulam, dependendo da complexidade da função que você está acumulando, é um percentual de 30% a 40%. Isso é jurisprudência, tá, gente? Não é nenhuma lei, mas pode gerar, sim, o acúmulo de função. É um ponto que o empregador, né, a empresa que contrata, ela tem que ter ciência disso. Tá? Então, o encarregado de dados, ele não vai ser aquele funcionário que ele resolve, que ele recebe mais uma incumbência apenas. Como o Flávio falou, ele precisa de treinamento, ele precisa ter uma postura perante os demais, ele dá treinamento para os demais, ele tem que manter ali a empresa atualizada com relação à questão de tratamento de dados. Então, ele é uma figura muito importante, né? Então, o empregador tem que tomar esse cuidado, sim. Fora, Rosa, que se for acumular função, imagina que você pegue lá o seu maior gerente numa empresa, né? Numa empresa que você tem áreas. Então, que você tem área comercial, que você tem área jurídica, mesmo que sejam terceirizados. A partir do momento que o DPO ele vai ter que organizar todo o fluxo, vai ter que orientar tudo o que significa de dado, tornar os processos mais limpos, tirar aquilo, vai ser o chato, né? O DPO para a empresa, ele vai ser visto como o chato, por isso ele tem que ter uma excelente comunicação. Se ele não conseguir conversar com essas áreas, vão colocar aí, lá vem a pessoa que diz que eu não posso tratar dado, ou que eu não posso fazer assim, que eu não posso comunicar com determinada pessoa, enfim. Imagina que ele é gerente de uma área financeira.
como ele vai controlar a sua área e vai falar para ele mesmo que ele não pode fazer aquilo, como vai ficar mais limpo os dados. Então, esse acúmulo de função, além de ser uma prática que já era comum, sem ser da LGPD, na lei trabalhista, e ela era, né, o judiciário sempre tentou reprimir, porque não é o correto. Imagina quando você tem que você se fiscalizar. Não vai dar certo. É o que o Ricardo coloca, né, no chat. Pode como causar, inclusive, conflito de interesse. Só que porque aí a minha área tem o pior tratamento de dados e eu vou reclamar para quem? Para mim? Só que tem um detalhe nessa história toda, né? A LGPD, ela compromete a empresa como um todo, ela compromete o negócio de todo mundo, né? Então, se começar essa história, eu não vou passar, eu estou com privilégio, isso, aquilo, se a empresa, se todo mundo não entender que aquele negócio pode estar em risco, e quem é que pode sustentar isso daí? É aquela figura do DPO, e aí, nesse caso, todos têm que convergir para ele, dar o suporte, dar o apoio. É quase que como se a empresa tivesse sob uma fiscalização, e aquele departamento jurídico, todo mundo tem que dar a informação para ele, seja TI, seja contábil, seja qual for o setor, tem que dar todo o suporte. Porque se você não entender que é um negócio que pode estar em jogo, de repente uma denúncia, né? Passou um prazo aí de atendimento, não foi feito a devolutiva para o titular no tempo hábil, começa a ter 1, 2, 3, 4, 5 denúncias de que a empresa não está passando as informações, começa a ter denúncias que tem vazamento de dados seguidos, né? E às vezes esses vazamentos, muitas vezes o DPO ele identificou, só que ele não teve apoio, não teve força dentro da empresa para corrigir aquilo, porque ia mexer em determinados setores que ia ter custo alguma coisa. Só que isso colocou a empresa como no risco. O negócio ficou em risco. E é importante que todos tenham essa consciência que a figura do DPO e de toda empresa é importante, mas é o DPO que vai estar representando a empresa nesses momentos. Então, ele é uma figura importantíssima. E antes de eu passar para o Flávio, que é o nosso DPO a Service, né? Não deu tempo que Flávio, a gente tá de Djalma Lejógia, ele show no começo da live, mas a gente tem que dar um jeito, que eu chamo vocês, mas enfim. A gente tinha combinado, no começo falei que não íamos falar, o Onofre falou que acha legal a gente falar com as pequenas empresas. Então, assim, eu queria que você comentasse alguma coisa, porque se a sua pequena empresa, eu acho que se você tem uma pequena empresa, eu entendo, como quem trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados, que só se não tiver jeito mesmo, você não ter um encarregado de dados. Porque se você conseguir passar por um treinamento, se você conseguir estudar a lei, você ter um devido encarregado de dados e um canal do titular para atender, porque a gente sabe que a resolução que veio, ela colocou como facultativo, mas os direitos podem ser exercidos. Então, para essas pequenas empresas, sempre que possível, o conselho seria ter um encarregado de dados, não acha? Muito interessante isso que você falou, Dani. A lei, ela quis... Eu acho que aí foi uma questão até, não sei se foi política ou se foi para dar uma amenizada um pouco na situação, mas veio, né, uma determinação nova, né, dizendo que empresas de pequeno porte, que não tratam dados, né, em determinadas características, que não tem grandes volumes de dados a tratar, nem sensibilidade tão grande, ou seja, mesmo que seja empresa pequena, mas você trata dado sensível, você acaba não estando 100% dentro dessa lei, que a pessoa fica desobrigada a indicar o DPO. Porém, ela não fica desobrigada de nenhuma outra atribuição que o DPO tem dentro da empresa. Então, a mesma coisa que você dizer, olha, as empresas são obrigadas a não ter balcão de atendimento. Só que as empresas são obrigadas a retornar qualquer mercadoria que for inválida. Então, você tem que montar o seu balcão de atendimento, né? Você não é obrigado a ter DPO, mas você tem que ter as responsabilidades do DPO. Então, você tem que ter um DPO. Tá? Seria coerente se você não precisa indicar o DPO e também não precisa
fazer nenhuma atribuição de DPO. Aí, beleza, né? Você está totalmente fora, mas não é o que aconteceu. Então, não adianta você querer mascarar, não adianta você querer fugir disso. E aí entra no que a gente fala do DPO as a Service. A lei, você precisa ter um, tá? Ou você vai nomear esse cara, vai ter que ter um bom conhecimento, como eu já falei, ou você vai contratar. A lei, ela não deixa muito claro como que é exatamente essa contratação. Então, hoje, você pode contratar uma pessoa física, vamos dizer assim, que é especialista em dados, você pode contratar uma empresa que pode se responsabilizar, você pode fazer um profissional liberal que dá nota também para fazer a conscientização, ou seja, você pode aí, de diversas formas, conseguir a contratação desse DPO, né? Eu trabalho como DPO as a Service, eu terceirizo essa parte, e eu acho muito interessante terceirizar, porque é o que vocês falaram, é o tal do conflito de interesse, né? O meu chefe não vai chegar para mim e falar, olha, Flávio, coloca aqui o risco aqui abaixo, né, ou mente aqui no relatório, senão você trabalha aqui para mim, você tem que defender a minha empresa, né? Então fica uma situação realmente conflitante. O mais claro é você fazer um DPO as a Service. Primeiro que quando você faz um DPO as a Service, a empresa, que no meu caso, né, que eu represento, a gente atende diversas outras empresas, então a gente já tem um conhecimento muito maior e a experiência prática em casos diversos. Então, você consegue, com um valor muito menor, né, eu consigo dividir esse conhecimento entre várias outras empresas. Então, é muito interessante você contratar um DPO as a Service terceirizado, tem bastante por aí, tá? Não é difícil. Se você não conseguir encontrar, você pode falar com a gente. E outra, né? A gente também preparou para você que é empresário, como a própria Dani falou, olha, a gente precisa ter um conhecimento muito grande, a Rosa também falou, né? Precisa ter um conhecimento, precisa treinar e ser treinado, né? Então, acho que o começo para você ou contratar um terceiro, ou mesmo para você fazer dentro da sua empresa, é ter um conhecimento maior, é buscar um conhecimento maior dessa lei, né? E não só ver essa lei como muita gente vê, é uma coisa que vai me atrapalhar, mais uma burocracia, mais coisa. Não, gente, primeiro, não tem imposto em cima dessa lei, então já não é um caça-níquel, né? Segundo, a NPD, ela está bem... nesse começo, né, ela está bem permissiva no sentido de se você mostrar boa-fé, se você mostrar um andamento, um caminho para a LGPD, você vai ter mais, vai estar diminuída um pouco a sua pena, né, ou a multa que você tomaria, porque no começo a NPD não quer, ela quer mais que as pessoas se conscientizem. Então é muito importante você entrar nessa. Conscientizou, adequou a sua empresa LGPD, você vai vender mais, você vai ter mais cliente, você vai estar em compliance. Tá? Então essa não é uma lei que veio caça-níquel ou veio para piorar. Não, é uma lei que veio para defender o direito dos titulares. E para fazer essa defesa, precisa ter um profissional habilitado, competente, com conhecimento suficiente para isso. A gente preparou um curso, né? Já vou adiantar um pouco, né? Espera só um minutinho, Flávio. Deixa eu falar uma coisa antes de você partir aí do nosso curso. Uma outra coisa que eu acho que a gente tinha que deixar claro aqui para quem está assistindo a gente em relação ao DPO, é que o empresário, ele sempre quer o quê? A otimização de gastos, de tempo, né? Para que ele consiga empreender cada vez mais. Então, para a gente que começou, né? Não começou agora, o Flávio é empresário faz tempo, mas a gente que começou a trabalhar nesse mundo de empresários, eu pelo menos a Rosa, faz aí uns 3 anos, então a gente tem essa noção do que é a empresa, o que o empresário quer. Então, você ter um DPO, seja as a Service, ou você treinar alguém na sua empresa, ainda que pequena, vai otimizar o quê? Tempo para você. Porque as requisições vão começar a chegar, os titulares vão começar a pedir para acessar os dados deles, a NPD pode começar a requerer algumas coisas, e você vai ter que, além de tudo que você já faz, você vai ter que ter esse tempo, se você decidir não ter um DPO, você vai ter que ter o conhecimento específico da lei para saber prazos, quanto tempo eu tenho, como que eu respondo, tanto para a NPD como para titular, a lei traz prazos para respostas, então você vai ter que ter um tipo de canal, seja físico ou online, para que essas requisições possam chegar. Você vai ter que estar por dentro dos prazos para você responder, porque se você não responder, aí sim você corre um risco de sanção. Então, assim, você ou contratar um DPO as a Service, como é o caso do Flávio, ou você treinar alguém na sua empresa para fazer isso, vai ser primordial para você continuar otimizando
o seu tempo, o seu negócio, né? E principalmente gastos, porque a empresa, duvido que alguma empresa aqui quer aí ter suspensão de dados, levar uma advertência, ter que procurar, né? Sempre o repressivo, procurar alguém, porque se você for questionado hoje pela NPD, você sabe como você vai responder? Então aí você vai correr, né? E aí já tem um reloginho contando, porque você tem prazo Prazos curtíssimos, né, inclusive. Então, eu acho assim, sendo necessário ou não, obrigatório ou não, o ideal é que você tenha aí um encarregado de dados com conhecimento, porque também você fazer aquela maquiagem, contratar qualquer um aí para fazer isso, você pode ter mais dor de cabeça. Era isso, Flávio. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Aí veio o nosso garoto propaganda, Flávio, empresário, a DPO as a Service. Eu queria fazer uma colocação que é importante para o empresário, mesmo de uma empresa pequena, ele ter noção, mais do que noção, ele tem que ter conhecimento da abrangência da LGPD. Porque mesmo ele não sendo obrigado, por exemplo, a ter um DPO, a lei faculta ele a utilizar, por exemplo, entidades de classe a representá-lo numa eventual ação de vazamento de dados, essas coisas. E se ele não souber onde buscar as informações, se ele não souber como interagir com esse responsável aí que vai estar representando a empresa dele, ele pode estar colocando a empresa em risco, o negócio dele em risco, né? Então, o conhecimento nesse momento, ele é fundamental, ele é essencial, assim como o conhecimento financeiro do seu próprio negócio, técnico. A LGPD, ela faz parte agora de mais um pilar de gestão da sua empresa. É fundamental que você passe a conhecer profundamente sobre a LGPD. Pessoal, a gente tem mais um tempinho. Alguém quer fazer, quem está nos assistindo, obrigado por estarem assistindo a gente. Alguém tem alguma dúvida? Tem algum empresário ou algum curioso sobre a LGPD que tem intenção de estudar? Alguém tem alguma dúvida? Pode colocar no chat. Enquanto o pessoal vai colocando a dúvida, só vale a pena lembrar de um caso que aconteceu, acho que ontem ou anteontem, até pus no grupo lá de vocês, né, dos vários CNPJs, né, a empresa, ela atendia um dos maiores colégios de São Paulo, né, uma empresa que não é cliente meu ainda, e ela veio desesperada, meu Deus, o meu cliente aqui, é um dos meus maiores clientes, ele está pedindo para mim o contrato, a adequação das cláusulas de LGPD no contrato, provas de adequação, estou preocupado. Eu falei, então, a sua preocupação não deve ser só por multa ou sanção, até porque no começo a NPD vai pegar um pouco mais leve. A sua preocupação tem que ser essa. Você vai perder o seu maior cliente, porque ele já está pedindo a adequação na LGPD. Normalmente, os clientes grandes, as multinacionais, vão puxar esse bonde, justamente porque elas já são obrigadas desde a GDPR. Aí já é uma cultura, entendeu? Eu diria, eu gosto de brincar, né? Que é aquele joguinho do dominó que você bate e vai fazendo batendo, caindo um outro, né? Adequação em cascata, gente. Então, façam, não só pela lei, façam pelos clientes que vocês vão atender. E se vocês não conseguirem, se vocês perderem clientes por causa da LGPD, outro teu concorrente vai estar ganhando esse cliente. Você não quer virar mesa? Você não quer estar do lado esperando se eu estou adequado, venham para mim? Porque o cliente, gente, quando vai embora da sua empresa, ele não avisa que ele está indo embora, ele simplesmente pede para sair. E o cliente novo, ele não vai cotar na sua empresa, ele vai olhar o seu site, ele vai ver a tua empresa, ele vai perceber que você está adequado ou não, aí ele vai fazer a cotação com você. Se não, nem adianta ele cotar, porque você pode ter o melhor preço do mundo, o melhor serviço do mundo. Se você não tiver adequado ao LGPD, meu querido, você não vai pegar negócio com esse cliente grande. Então, agora, se você é bom, né? Não tem por que você não colocar mais esse diferencial dentro da sua empresa. E para isso... Vai lá, Dani, desculpa. Não, isso que era uma projeção, Flávio, pode continuar vocês, já está, pelo menos que a gente tem visto, já é uma realidade. Pode não ter chegado na sua empresa ainda, mas está chegando. A gente já tem visto isso. A gente já tem visto tanto da que recebe, aí liga para a gente, o que eu faço nesse questionário? Me ajuda a falar? Porque assim, e geralmente vem, como é que eu faço? Né? E aí já começa a perguntar, a agência Vortex, que a gente já responde,
E há tantos controladores que a gente teve, assim, em algumas situações a gente pegou para adequar controlador, né, Rosa? E o nosso conselho é não contrate terceiro que não está adequado. Quem responde, desculpa, vou interromper minha fala para a gente então responder aqui. Quem pode responder? A agência Vortex, o famoso MEI. Como procede? MEI, né? É como nós somos empresários desde sempre, né? Você está adequado, você tem que estar adequado da mesma forma, tá? A lei, a única coisa que ela pede é que sejam dados pessoais e que tenha finalidade econômica, tá? Se a sua empresa tem alguma finalidade econômica, veja, uma festinha que você dá para os seus amigos e o convitinho você cobra, já é atividade econômica já é atividade com finalidade econômica, mesmo que seja dado só para você, não seja business, né? Não seja seu negócio. Então, se você tem uma MEI, você tem dados pessoais dentro dessa MEI, tem que ter, tá? O primeiro dado pessoal é o nome do teu cliente, o contato do teu cliente, o teu funcionário, ou então o teu terceirizado, né? Se você está sozinho, você deve usar aí uns contatos terceiros para poder prestar o seu serviço também, e mesmo se você não tenha, você tem que estar adequado a eleger da mesma forma, porque o dado pessoal, ele é um bem da pessoa que está em poder das empresas, seja ela pequena, média, grande, seja as pessoas físicas também. Tá? Então, sim, a agência Vortex, vocês precisam estar adequados da mesma forma, tá? Da mesma maneira. Flávio, fala aí do encarregado de dados para uma MEI, por favor. Olha, o encarregado de dados ele pode funcionar para uma MEI de duas formas, como eu falei, né? Você compra nosso curso e aprende, né? Porque normalmente o MEI é o cara que faz tudo, né? Então aquele perfil já foi assim. Então você adquire o nosso curso, são aí aulas que passam desde o começo até o fim, com templates, com conteúdo bem prático, tá? E você aprende a adequar e você começa a adequar com o material que a gente disponibiliza para você no curso, já dá para você sair fazendo. Ah, não tenho tempo, justamente porque eu sou um MEI, eu estou muito ocupado, então vai buscar um DPO as a Service, né? Mas não deixa de ter, porque a sua MEI ela pode até deixar de existir se você não tiver os clientes que estão buscando esse tipo de adequação. E outra, você vai crescer também se você fizer isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu entendo que sim. A MEI, que a gente sabe, a gente pode fazer uma outra live, a agência Vortex, tem algumas coisas diferenciadas, como prazo em dobro, mas a gente vai falar numa próxima live. Mas entra em tudo que a gente falou aqui, tá? Embora seja facultativa você ter um encarregado de dados, como nosso conselho, recomendação tenha, porque você pode ter requisições aí dos seus clientes, né? E os seus clientes provavelmente são todos, a maioria que está no mundo digital, então, assim, é pessoal mais antenado em relação a isso. O ideal é você ter aí uma pessoa que responda, seja você estudando a lei, fazendo o nosso curso que seja, ou contratando alguém, já que se você não tiver tempo, para que fique responsável aí por esse procedimento. Principalmente se a agência Vortex for, por exemplo, um e-commerce, ela pode ter interação com empresas de pagamentos, né, com outros players aí, e ela faz compartilhamento de dados, né? Então ela precisa estar bem atento nessa parte. Lembrando, mesmo que não seja obrigada a ter um DPO, todo mundo, todas as empresas são obrigadas a ter um canal de comunicação com o titular. Isso é obrigatório. Não ter o DPO para fazer as respostas, a intermediação, é facultativo para os pequenos. Porém, o canal de comunicação para a solicitação, esse é obrigatório. Pode ser um e-mail, WhatsApp, alguma coisa. Isso é obrigatório. E alguém tem que responder essas demandas aí. Bom, eu agradeço todo mundo que participou. Eu já vou me encerrando aqui. O Flávio é o nosso último sempre a falar. Muito obrigado para quem entrou. Bom dia. Não consegui falar para todo mundo, que é difícil estar aqui e falando no chat, mas fiquei muito feliz com a participação. Então, se tiverem dúvidas, podem, numa próxima, trazer as dúvidas. Obrigado, pessoal, meus parceiros aí no nosso curso. Na verdade, parceiros de negócios, de vida, porque a gente, de dúvidas, né? Que quando a gente, por mais que estude, surgem dúvidas, e a gente está sempre aí conversando e se atualizando.
Então, obrigado, Onofre, Flávio, Rosa, pela live. Estou dando tchau aqui, para depois o Flávio encerra a nossa live. Quando você procura na internet, eu quero fazer um curso, né, um curso de LGPD, eu quero fazer... Os cursos que vêm, eles são voltados para o profissional que quer trabalhar com isso de forma de prestar serviço para várias empresas, né? Ou seja, ser um profissional, né? Então, o que acontece? Quando um curso vai formar esse profissional, ele não dá tudo para esse profissional. Ele ensina esse profissional a raciocinar para daí esse profissional criar os próprios modelos, para daí ele conseguir fazer um processo de venda, um processo comercial, um processo, né, para daí chegar na administração, na implantação do LGPD. O nosso curso ele vai de encontro a isso. Nosso curso não é para você que quer ser um profissional de dados que queira vender por aí. A gente não tem módulo comercial. Porém, a gente tem todos os templates, a gente tem todos os modelos para você que quer adequar a sua empresa de forma tranquila, de forma estruturada, de forma correta, com apoio nosso, tá? Então, fechou o curso, você vai ter mentoria também, né? Como eu sempre disse, você vai ter o ouro entregue, tá? Você não vai precisar desenvolver nada. Você já vai ter tudo desenvolvido, ou seja, ó, mel na chupeta. Cliquem na BIOS, na nossa bio aqui, BIOS é coisa de TI, né? Clique na bio, na minha, na Dani, do Onofre, da Rosa, e você vai entender um pouco por que esse curso foi feito para você, que é empresário e quer adequar a sua empresa sem perder tempo. Então, com isso, gente, até a próxima. Rosa. Até, gente. Bom dia para vocês, boa semana, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.